Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Valesca e aqui vamos mergulhar no mundo dos livros que vão nos ajudar a entender mais sobre educação de filhos. Se você quer acompanhar a leitura de alguns trechos destes livros, fiquem aqui comigo. Toda semana vou trazer a leitura de trechos dos livros que estamos lendo lá no meu grupo de WhatsApp. Vou deixar o link na descrição do vídeo caso queira receber todos os dias áudios, PDFs, atividades e ofertas que disponibilizo lá. Você será muito bem-vindo. Já se inscreve, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho e vem comigo. Feito aí o esclarecimento, então vamos para o item 4, que tem como título Criando os Alicerces e subtítulo Gravidez. Pode parecer estranho incluir um capítulo sobre o primeiro momento que passamos a nos ver como pais, a gestação, bem no meio deste livro. No entanto, mesmo se seu bebê já nasceu ou até já se tornou um adolescente ou adulto, este capítulo pode lançar uma luz sobre a relação entre vocês e o motivo para ser como é. Se existe algo na sua relação com seus filhos que parece empacado, as ideias neste capítulo poderão ajudar a reparar isso. Se está perto de começar sua relação com um filho, pode ajudar a colocar você no rumo da relação de amor para a vida inteira que todos queremos. Vejo muitos pais pensando na criação dos filhos em termos de eficiência, detecção e solução de problemas. Normalmente isso ocorre porque os pais são muito ocupados, têm uma vida agitada e foi isso que aprenderam com os próprios pais sobre lidar com crianças. É uma ideologia dominante, apesar de antiquada, que diz ser possível encaixar a criação dos filhos facilmente em um dia a dia corrido. Mas quase sempre há um preço a se pagar por isso. Se não tratar seus filhos como pessoas, se não sentir junto cada sentimento em vez de tentar resolver as situações, quando tiverem se tornado adolescentes ou adultos e você quiser ter um bom diálogo com eles, poderá vir a descobrir que eles não são lá muito acessíveis. Você pode achar que o estudo de casa a seguir sobre uma mulher de 38 anos e sua mãe de 81 não é muito relevante em uma sessão sobre gravidez. Mas, se você não fez isso ainda, a gravidez é um bom momento para refletir sobre suas relações com seus pais e pensar sobre o que deseja para a relação futura com seus filhos. É o momento para pensar em como desenvolver um relacionamento sincero e aberto, que não seja confinado à representação de papéis. Nós formamos laços com nossos filhos. Natalie, que me contou a história a seguir, tinha um com sua mãe. Mas um laço pode ser muito mais do que uma relação filial. Pode ser uma conexão verdadeira, de gostar da pessoa além de amá-la. É isso que a sinceridade e a abertura podem proporcionar. Natalie disse: se você conhecesse a minha mãe, acharia que ela é uma pessoa muito agradável e até encantadora. E é mesmo, só que não me sinto eu mesma quando estou com ela. Acho que deveria ver minha mãe com mais frequência, mas alguma coisa dentro de mim simplesmente se recusa a ir vê-la. Preciso me forçar a visitá-la. Algo na relação que Natalie descreveu, obviamente não estava funcionando. Em uma sessão posterior, ela refletiu um pouco mais sobre o que poderia ser. Alguns anos atrás, decidi assumir uma postura com a minha mãe que, a meu ver, era um risco. Pensei que se fosse mais sincera com ela, talvez ela fosse mais sincera comigo também. Então disse o que realmente estava sentindo, que eu vinha sofrendo períodos de depressão desde que meu marido e eu tínhamos nos separado. Minha mãe disse apenas: "Ah, já eu tenho uma vida muito feliz." E acabou por aí. A ficha caiu. Percebi que meus sentimentos difíceis eram inaceitáveis para ela. Acho que ela negava até os próprios sentimentos difíceis. Então, quando estou para baixo, talvez para ela pareça uma espécie de ameaça. Tentei discutir isso com ela, mas essa porta emocional estava totalmente fechada. Quero ser carinhosa com a minha mãe, mas depois de 38 anos, nosso relacionamento é distante. Não vai muito além de conversas casuais. Ao que parece, não conseguimos chegar a lugar nenhum. Quando engravidei de Bridget, sabia que não queria que ela me visitasse quando eu ficasse velha apenas por obrigação.
Quero que minha filha queira me visitar, ou não, por escolha própria, e quero que ela possa ser quem é e compartilhar tudo o que quiser compartilhar comigo. Pensei muito em como conseguir isso quando estava grávida. Imaginei que, se não me sentia eu mesma com a minha mãe, talvez minha mãe não se sentisse ela mesma comigo. Podia parecer bobagem, mas tomei a decisão de nunca ser falsa com Bridget, sempre ser eu mesma. Quando minha filha nasceu e me deparei com a forte sinceridade que só um bebê consegue oferecer, soube que essa era a coisa certa a se fazer. Decidi dar o meu melhor para retribuir esse presente que é a sinceridade. Claro, o nível a que isso chega tem de ser adequado à idade, sem dúvida. Estou me esforçando muito para ser aberta e aceitar todos os humores de Bridget, não apenas os sorridentes, e os meus próprios humores também. Agora sei como pode ser difícil ter um bebê que chora muito e é difícil de acalmar. Quando isso acontece, provoca todo tipo de sentimento em mim. Me sinto inútil, sinto raiva. Às 3 da madrugada já me viram sentar e chorar junto com ela. Mas sei que estou sentindo essas coisas, aceito e me esforço para agir de maneira carinhosa e amorosa para tratá-la como eu gostaria de ser tratada se eu fosse o bebê em seus braços. Tive de trabalhar para não me sentir um fracasso quando não consigo elevar o ânimo de Bridget. Às vezes é difícil não tentar freneticamente resolver tudo o que está acontecendo. Ainda mais quando o problema não é óbvio. Mas, em vez disso, tento estar com ela, ao lado dela, procurando entender. Não estou dizendo que é fácil nem que consigo sempre, mas converso bastante. E quando estou com ela, estou totalmente presente. Não quero ser uma mãe de papelão de um manual de maternidade. Quero ser eu mesma. Espero que isso ajude Bridget a conseguir ser ela mesma comigo quando for mais velha. Quando estamos esperando filhos, isso aqui já é a autora falando, né? Quando estamos esperando filhos e depois que eles nascem, o melhor que podemos fazer é pensar no longo prazo. Isso significa que, desde o primeiro momento, não devemos ver nossos filhos como uma boca para alimentar, um corpo para limpar e uma mente para endireitar, e sim como pessoas, indivíduos com quem vamos ter uma relação para a vida toda. É isso que nos proporciona a melhor chance possível de criar laços amorosos e fortes com eles. Quando nos tornamos pais, começamos a criar um laço com nossos bebês, que pode ir se fortalecendo ano após ano. Inclusive, é na gravidez que as bases para essa relação são dispostas. Mesmo quando seu filho se tornar independente de você, em aspectos práticos e tiver seu próprio círculo social, a sua própria cara metade, esse laço pode continuar a crescer, com vocês sempre acompanhando a vida e as preocupações um do outro. Então, essa é a primeira parte aí desse item 4. Magia imitativa. Como nossas relações com nossos filhos normalmente começam? Assim que a mulher anuncia que está grávida, recebe um mar de conselhos sobre como se alimentar, o que não beber e o que não fazer em geral. Os conceitos em si variam de acordo com a cultura e a época, mas esse processo de receber muitos conselhos, na prática, é sempre o mesmo. Um número tão grande de regras e conselhos a serem seguidos podem dar a impressão de que existe uma gravidez ideal, o que pode levar inconscientemente a imaginar que existem mães perfeitas que geram filhos impecáveis. Acredito que essa linha de raciocínio pode interferir em nossa relação com nossos filhos, e não de maneira positiva. Pensar que a gravidez, o parto e a criação dos filhos podem ser otimizados de alguma forma nos faz correr o risco de achar que estamos trazendo ao mundo um objeto a ser aperfeiçoado em vez de uma pessoa com quem se identificar. Seria melhor, em vez de ceder à ideia dominante e inviável de perfeição, se percebêssemos que a gravidez e a maternidade não são projetos, e sim, como sempre digo, o processo de trazer ao mundo uma pessoa com quem você vai ter uma relação de afeto e amor para a vida toda. Existe um segundo motivo para você pensar em como reage a todas as regras e conselhos que pode receber sobre a gestação. Obedecer a todas as restrições e cumprir todas as precauções, embora algumas possam de fato ser úteis,
pode nos dar uma falsa sensação de controle sobre a gravidez ou sobre quais cromossomos e doenças passamos para nosso filho. Pense da seguinte forma: existem inúmeras regras sobre o que fazer ou não na gravidez, e elas variam de cultura para cultura. Mas os pais podem realmente entrar em pânico se acharem que não estão seguindo à risca os conselhos que ouvem. No Reino Unido, por exemplo, as gestantes são aconselhadas a evitar laticínios não pasteurizados. Se, sem perceber, você consumir um pouco enquanto está grávida, pode ficar apavorada achando que contraiu alguma coisa horrível que vai prejudicar seu bebê. Sobre alguns riscos, os pais são alertados. Sobre outros, não. A verdade é que é impossível ter uma gravidez completamente segura. A gestação é, por sua própria natureza, um risco. Você pode ter um filho diferente da maioria das crianças e que, portanto, não se encaixa nessa categoria rígida de perfeição, mas está criando uma pessoa para amar, não uma obra de arte. Algumas culturas, como o povo Kaliai de Papua Nova Guiné, acreditam que para a gestação ser bem-sucedida, o casal precisa ter o maior número possível de relações sexuais até pouco antes e talvez durante o parto. Durante, credo. Os Kaliais também dizem que se uma grávida comer raposas voadoras, um prato comum em sua cultura, a criança vai nascer com uma deficiência mental ou ter o mesmo tipo de tremedeira que afeta esses animais. Existem costumes e tabus parecidos em todo o mundo. Os antropólogos chamam isso de magia imitativa. Os sintomas são associados a alguma coisa que a mulher comeu ou fez durante o período de gravidez ou lactação. Quaisquer que sejam as regras que lhe falaram para seguir, sejam fatos cientificamente comprovados ou crendices baseadas em folclores, elas são diferentes dependendo do lugar onde você vive e estão sujeitas a constantes mudanças. Não estou sugerindo que você deva ignorar as recomendações médicas e sim que leve em conta como se sente a respeito. Você provavelmente vai se deliciar com a seguinte pesquisa da Universidade Yale. Grávidas no último terço da gestação, que comeram 5 ou mais porções de chocolate durante uma semana, exibiram um risco 40% menor de desenvolver pré-eclâmpsia. E, ao que parece, há mais motivos para comer chocolate. Em 2004, Katri Haikkonen, da Universidade de Helsinki, pesquisou a relação entre a quantidade de chocolate que as mães consumiam durante a gravidez e o comportamento dos filhos. Quando os bebês tinham 6 meses, seu comportamento foi avaliado em várias categorias, incluindo medo, facilidade de serem acalmados e frequência de sorrisos e risadas. Os filhos de mulheres que comiam chocolate todos os dias durante a gravidez eram mais ativos e sorriam e riam mais. Os níveis de estresse das mães também foram avaliados. Os filhos de mulheres estressadas que consumiam chocolate regularmente demonstravam menos medo em situações novas do que os bebês de mamães estressadas que não comiam. O problema de qualquer conselho é que, se chegar tarde demais, você vai achar que fez algum mal para o seu bebê. Essa informação sobre o chocolate para mim não veio a tempo. Não como chocolate regularmente. E minha filha ria com frequência mesmo assim. A magia imitativa, seja baseada na tradição ou na medicina, pode ser reconfortante quando você a segue, mas gerar pânico em caso contrário. Como eu disse, temos menos controle sobre a gravidez do que gostamos de imaginar. O estresse extremo, às vezes chamado de estresse tóxico, causado por trauma, como o perigo físico constante na gravidez, tem um efeito prejudicial no desenvolvimento do bebê, assim como a desnutrição, e é claro que evitamos essas coisas se possível. O estresse normal, como ter um trabalho difícil ou resolver nossas diferenças com outras pessoas, provavelmente não vai afetar o seu bebê. O risco de ter um filho com uma anormalidade ou de criança não sobreviver existe. Ou de a criança não sobreviver, né? Ele existe. E muito provavelmente não há nada que se possa fazer para evitar, nenhuma magia que possa prevenir isso, nem deixar de comer raposa voadora, nem qualquer outra regra que você possa ter quebrado. A magia imitativa que considero útil é pensar que sua experiência de gravidez influencia o feto, como se o ambiente do ventre estivesse contando uma história sobre o que o bebê vai encontrar quando nascer.
Portanto, se você se divertir, se sentir relaxada, se alimentar bem e for otimista, a narrativa transmitida ao bebê é uma que ambos vão querer manter depois do parto. Uma maneira de começar essa história é notar como você se sente ouvindo tantos conselhos sobre gravidez. Quando for possível, transforme seus sentimentos de medo em otimismo. Não acho que seja útil pensar em nosso bebê como algo que pode dar errado. Não creio que seja essa a maneira de construir as melhores bases para uma relação mutuamente satisfatória com uma pessoa nova. Criamos hábitos sobre como pensamos a respeito das pessoas e seu feto é o ponto de partida de um indivíduo. Concentre-se no que pode dar certo e nas histórias de terror e não nas histórias de terror que escuta. Ah, e o mesmo vale para as histórias de partos difíceis das pessoas. Estar de bom humor vai afetar seu bebê. Olhar na direção que você quer chegar, em vez de se concentrar onde não quer ir, vai tornar sua perspectiva mais positiva e servir como uma base melhor para a relação de vocês. Além disso, se acontecer o pior, ter morrido de medo do que poderia acontecer não vai aliviar nenhum sofrimento. O hábito do otimismo em relação aos filhos é uma necessidade. Pelo bem deles, precisamos acreditar que vão se desenvolver, aprender e pegar o jeito das coisas. Sei que é muito mais fácil conseguir algo quando alguém que admira acredita em mim. E tenho certeza de que não sou nenhuma aberração por me sentir assim. Eu não poderia ter escrito este livro, por exemplo, se minha agente literária não tivesse acreditado em mim. Da mesma forma, seus filhos precisam que você acredite neles para que consigam se desenvolver. E esse hábito de otimismo pode ser criado durante a gravidez. Antes de conhecer uma pessoa, às vezes ouvimos coisas a seu respeito da boca dos outros. Começamos a formar uma imagem dela antes mesmo de conhecê-la. Pense em como aquilo que ouvimos influencia a nossa opinião. Gostamos de pensar que evitamos julgamentos até conhecermos as pessoas, mas, pela minha experiência, a maioria de nós não é assim. Em seu livro Origens, de Anne Murphy, Paul descreve um experimento em que se pediu a 120 gestantes que descrevessem os movimentos de seus fetos. Se as mulheres sabiam se estavam esperando um menino ou uma menina, isso fazia uma diferença significativa na linguagem que usavam para descrever os movimentos que sentiam. Palavras-chave usadas para fetos do sexo feminino eram suave, deslizando e tranquila, ao passo que para os meninos as palavras eram enérgico, forte e chutando. Gente, isso é muito incrível, porque na minha gravidez eu senti isso. Eu, eu quase não sentia a Luana mexendo na minha barriga. Eu tinha uma preocupação constante se ela estava bem. E o Felipe chutava literalmente. Os movimentos dele eram igual está escrito aqui, forte e chutando o tempo todo. Incrível, né? A linguagem das mulheres que não sabiam o sexo do bebê não seguiu esses clichês. Esse é apenas um aspecto com o qual precisamos tomar cuidado para não carregar a criança de expectativas sobre o que elas são antes mesmo de chegarem ao mundo. Em vez disso, precisamos criar o hábito de observar em vez de julgar. Aqui ela está falando, né, que a gente fazer esse tipo de comparação, se a criança é do sexo feminino ou masculino, é perigoso, né? Para mim, eu tive essa percepção. Isso é uma experiência que eu tive, né? Então, que está contradizendo um pouco aqui do que ela está falando. Mas eu entendi o que ela quer dizer, né? Para a gente não colocar as expectativas da gente nisso, né? Então, a maneira como você pensa sobre seu bebê na barriga vai influenciar seu laço com ele no futuro. Se criar o hábito de pensar no seu feto como um parasita, um invasor obstinado, um fardo ou um amigo imaginário, um verdadeiro Deus ou algo entre esses extremos, isso pode fazer diferença na sua relação posterior com a criança. Outro fator que também influencia é se você está apreensiva para conhecer seu bebê ou, como torço para que seja, não vê a hora que isso aconteça. Aqui tem um exercício na página 107, tá? Eu vou, como sempre, gravar separadamente, é curtinho, mas é bom porque a gente acha ele de maneira mais fácil, né? E pelo que eu entendi aqui, foi isso mesmo que ela falou, né?
Essa pesquisa foi feita lá com essas 120 gestantes, né? Elas descreveram o sexo feminino como suave, deslizando e tranquilo, ao passo que os meninos enérgico, forte, chutando. Eu tive essa experiência, né? E foi bem contrastante, porque realmente eu me preocupei a gravidez inteira, porque a Luana, eu quase não senti os movimentos dela, e eu ficava bastante ansiosa para ir no médico, né? E ver se estava tudo bem. E o Felipe, eu já sentia ele mais constantemente, sabe? Enfim, mas eu também, na época, eu não associei, é porque é menino, porque é menina, não. Eu associava com a personalidade, que depois que nasceram, né, e olhando hoje para um e para outro, eles são totalmente diferentes, mas eu acho que não tem nada a ver com sexo, não sei. Teria aí que conversar com outras mães, né, para saber a opinião. E você, qual que é a sua experiência aí como mãe? Se você tem uma criança do sexo feminino ou masculino, você percebeu alguma coisa na gestação, assim, de diferente de uma gravidez para outra? Conta pra Exercício, gente aí. Página 107. Como você pensa sobre seu bebê? Observe-se enquanto pensa sobre o bebê na sua barriga. Reflita sobre a maneira como pensa nele e como isso pode influenciar sua relação futura. Isso vai colocá-la em uma posição melhor para escolher como começar a se relacionar com essa pessoa que ainda não conheceu. Converse com seu feto em voz alta para ajudar a fortalecer seus laços. Os fetos conseguem ouvir a partir da 18ª semana de gestação. Você vai ouvir a si mesma e entender como está se relacionando com essa pessoa, o que pode ajudá-la a se tornar mais consciente sobre o que está trazendo para essa relação. Isso vai dar início ao hábito de conversar com seu bebê depois que ele nascer também, bem como o de vê-lo como uma pessoa. Tá aí, um exercício bem rapidinho, né? Para as mães que possam estar gestantes ou que ainda vão qual ter é a os seus sua bebês. tribo? Segundo um livro influente publicado pela primeira vez quase 30 anos atrás, mas que continua tão válido hoje como na época, existem dois tipos básicos de pais: os reguladores e os facilitadores. Ai, em processos psicológicos da gestação, a autora, não sei se é a autora ou o autor, né? Joan Rafael Leff, descreve como os reguladores tendem a ser mais adultocêntricos e focados na rotina, ao passo que os facilitadores são mais centrados na criança e se deixam levar pelo fluxo do bebê, em vez de fazer com que a criança se encaixe no fluxo do casal. Se você é um regulador, prefere colocar seu bebê em uma rotina. A filosofia do regulador é que crianças se sentem gente, hoje tá difícil, hein? Seguras e protegidas se a mesma coisa for feita na mesma hora todos os dias, porque sabe o que vai acontecer e não há surpresas. Os pais também sabem e, se tiverem uma babá, ela também vai seguir essa rotina. As pessoas se deixam atrair por essa ideia quando se sentem amparadas pela ordem, por ter uma estrutura e saber o que vai acontecer e quando. Ou você pode ser um dos facilitadores. Eles também acreditam que a previsibilidade é importante para a criança, mas em vez de uma rotina previsível, sempre priorizam dar respostas previsíveis. Assim, o bebê aprende que suas indicações são respondidas e suas necessidades costumam ser atendidas, aprendendo que seu mundo é seguro, o que o faz se sentir protegido. Não existe motivo para discutir qual opção é melhor, porque você vai ter uma inclinação a ser um ou outro, talvez por causa de sua cultura ou como consequência da criação que você mesmo recebeu. Além disso, esses papéis são fluidos. Com o primeiro filho, você pode ter sido um facilitador, porque quando existe apenas um bebê para cuidar, pode deixar que ele mostre o caminho, mas quando vem outro, pode precisar de uma rotina para que as necessidades de todos sejam atendidas. Por exemplo, você não pode deixar o bebê dormindo se tiver de levar as crianças mais velhas à escola. O menorzinho vai ter que acordar e ir também. Às vezes, um dos pais pode ser um facilitador e o outro um regulador. Se for o caso, não ajuda muito discutir para defender sua filosofia preferida na educação dos filhos. Citar fatos e dados e tabelas e estatísticas para apoiar seu argumento tende a manter vocês fixados em seus respectivos lados. Você provavelmente acha que sua posição se baseia em fatos e não em sentimentos.
mas tendemos a procurar os fatos que combinam com nossos sentimentos e não o contrário. Discuta essa questão com seu parceiro ou parceira em termos de sentimentos, não fatos, tentando não se ater ao que você acha certo ou errado. Sentimentos são sentimentos, nunca são certos ou errados. O Renan, meu terapeuta, fala assim: sentimentos fazem sentido. Parece um pouco com isso aqui, né? Então, admitir que sua tendência a uma posição de facilitador ou de regulador, porque combina melhor com a sua personalidade, em vez de achar que sua posição é apenas para o bem da criança, pode ajudar você a se aferrar menos à sua opinião. Qualquer que seja a filosofia que você pode ter mais inclinação a seguir, lembre-se de que a aceitação, o afeto e o carinho são as coisas que mais importam quando se trata dos nossos filhos e da maioria dos outros relacionamentos também, entre parênteses aqui. O Rafael Leff, acho que deve ser um homem, né? Rafael Leff notou que as mulheres com um perfil mais facilitadora tendem a se deixar levar pelo tumulto emocional da gravidez, ao passo que a reguladora tende a resistir mais. Agora ela fala que é ela. Ela observou que a facilitadora se torna mais introspectiva, admirada com o milagre se desenrolando dentro de si, ao passo que a reguladora quer se ater à sua persona normal pelo maior tempo possível e não ceder a seu estado alterado. Pode, inclusive, ver a gestação como invasiva. Os tipos facilitadores são mais inclinados a ver o feto como um amigo imaginário. Uma facilitadora sente que sua identidade é intensificada pela gravidez, ao passo que a reguladora pode se sentir de certa forma ameaçada. As facilitadoras podem ver o parto como uma transição mútua na vida dela e do bebê, mas uma reguladora pode encarar a ocasião mais como um acontecimento potencialmente doloroso. Menciono todas as diferenças para ajudar a normalizar quaisquer sentimentos que possa estar tendo. Se a maior parte das gestantes e dos pais de primeira viagem que você conhece está do lado oposto no espectro facilitador-regulador, pode surgir uma sensação de estar sozinha. Existem muitos argumentos, costumes, tradições, orientações e livros defendendo cada lado para persuadir você que esse ou aquele jeito é o melhor. Mas o que importa de verdade é que facilitadores ou reguladores centrados no adulto ou na criança, os pais sejam honestos com seus filhos e consigo mesmos. Isso significa reconhecer suas inclinações e seus sentimentos naturais e reconhecer que vocês são assim por causa de suas inclinações naturais e dos seus sentimentos. Aqui tem 2 exercícios, tá? Um para mães durante a gravidez e outro para mães depois da gravidez. Eu não sei a quem esse capítulo, essa parte do livro aqui pode ajudar, né? Mas eu vou gravar assim mesmo. Vai que aí tem uma mamãe grávida, né? Eu não sei. E pós-gravidez, eu acredito que tem muitas, né? Tá bom? Então eu volto daqui a pouco com exercício. Exercício para mães durante a gravidez. Note quais sentimentos a experiência de se tornar mãe está causando em você. Você está com pressa para virar mãe ou se sentindo com medo e querendo fugir? Note quais expectativas você tem sobre ter filhos. Pense sobre controlar essas expectativas e note como estão influenciando a maneira como você age. Por exemplo, se você vive cheia de preocupações que começam com e se, tente mudar esse e se por um e daí se. Se perceber que acha que as crianças precisam ser enganadas para se comportar bem, desafie esse pensamento e pense em termos de se identificar com elas em vez de as manipular. Pense em seu corpo como um principal meio de comunicação com seu bebê e visualize-o se tornando familiar e confortável para a criança, que por sua vez fica confortável com você. Comece a conversar com seu bebê. Ele consegue ouvir. Alimente o desejo de conhecê-lo o quanto antes. Se tiver um parceiro, faça esse exercício com ele e discutam juntos o que cada um descobriu. Exercício, página 111. Para mães depois da gravidez. Se depois de ler isso você sentiu que sua atitude era errada na gravidez,
Por exemplo, estava extremamente estressada e emotiva, o que pode acontecer não apenas por causa dos hormônios, mas também porque existem outras coisas com o que se preocupar, perdoe-se imediatamente. Queremos encontrar sentido em nosso mundo porque isso nos dá uma sensação de estar no controle. Mas tente fazer isso de uma forma que não a deixe com a sensação de que você causou uma ruptura impossível de reparar. Por exemplo, pode haver a impressão de que você ou seu parceiro se preocupavam tanto durante a gravidez que isso causou os problemas atuais de concentração de um de seus filhos. Pode haver, não, ou melhor, né? Pode não haver nenhum fator ambiental para a criança ser como é. Observá-la no momento presente é mais útil para encontrar uma forma de ajudá-la do que pensar que o problema foi alguma coisa durante a gestação. Remedeie a ferida dessa gravidez estressante, reconhecendo que você fez o que pôde na época com o conhecimento e os recursos que dispunha. Repreender-se não ajuda ninguém. O bebê e você. As páginas a seguir discutem seu primeiro contato com o bebê, o parto e como você pode se sentir nos primeiros minutos, horas, semanas e meses após dar à luz. Todas gostaríamos de ter um parto tranquilo e uma conexão instantânea, já que esse período nos é vendido como o momento maior e mais importante de nossa vida. Porém, não é nenhum conto de fadas, é a vida real. Isso significa que as coisas podem não correr conforme o planejado. Eu também diria que existe uma magia imitativa envolvida para nos fazer nos sentir seguras, nos fazer passar pelo parto e pelos primeiros dias. Procure ajuda quando precisar ou quiser. Ninguém é capaz de passar por isso completamente sozinha. E, quanto aos conselhos, siga os que fizerem você se sentir mais reconfortada, em vez dos que parecem exigir uma mudança muito radical. Dessa forma, você estará presente em sua vida como ela é, e não se sentindo como se houvesse algo de errado só porque a vida não está à altura de uma idealização perfeita. Aqui ela fala, faça um plano de parto. Você provavelmente já pensou no tipo de parto que considera mais adequado, seja aquele com o maior alívio possível da dor, um em que você esteja boiando numa banheira ou algo entre esses dois casos. Não sei se essa parte do livro vai ser útil para nós, né? Eu acho que aqui todo mundo já tem seus filhos maiores, né? Mas eu não gostaria de também pular, porque pode ser que a gente perca alguma coisa, né? Então, eu vou continuar. Bom, continuando. E vale a pena reservar um tempinho para fazer uma pesquisa. Planeje o que lhe parecer mais desejável e menos traumático, pois é o que vai fazer com que você e seu filho tenham um bom começo. Como tenho certeza de que você ouviu as histórias de outras mulheres, o parto do seu bebê pode não necessariamente seguir o plano. A anestesia epidural pretendida pode se revelar impossível e um parto natural pode acabar se tornando uma cesariana de emergência. Mas o planejamento pode aproximar você do parto que deseja, desde que se mantenha flexível quanto à necessidade de possíveis mudanças. É um pouco como planejar a vida. Tudo que você pode fazer é seguir na direção que deseja e ser flexível sobre o que não dá para controlar. Quando fiquei grávida, eu queria um parto tranquilo, natural e pacífico e fiz um plano compatível com isso. Sim, era o que eu queria, mas o parto da minha filha foi um daqueles que fugiram do planejamento. O batimento cardíaco da bebê despencou, o cordão tinha dado 3 voltas no pescoço dela, então foi necessário um procedimento de emergência e a bebê teve de ser puxada às pressas por um extrator a vácuo. Uau! Mas muitos planos dão certo. Minha bebê teve de ser levada para a unidade de terapia intensiva. Tive uma sensação de perda, porque eu e ela não estávamos tendo o contato de pele com pele que eu acreditava e ainda acredito ser tão primordial. Mas nós duas estávamos vivas. No fim, não havia nada de errado com ela, mas a situação exigia precauções. Assim que consegui me levantar, encontrei a UTI e conheci minha filha. Por mais que tentassem, os funcionários não conseguiam me fazer sair. Contei essa história muitas vezes e precisei fazer isso porque foi um momento traumático para mim. Agora, mais de 25 anos depois,
Consigo falar a respeito sem ficar emotiva, mas demorou um bom tempo. Relatar a experiência de parto. Eu também tive essa sensação de perda quando eu tive a Luana, porque ela nasceu também prematura, né? E teve que ir para a incubadora rapidamente. Eu sei exatamente o que ela está falando aqui dessa sensação de perda, é como se tivesse tirado um pedaço da gente. Enfim, quando estamos com um bebê no fim da gravidez e do parto, há uma sensação de que deveríamos nos sentir gratas, por mais traumática que tenha sido a experiência. Mas acredito que, além da questão da gratidão, é importante relatar a experiência e quantas vezes for necessário para recuperar uma sensação de equilíbrio. Isso pode ser parte do motivo porque, quando está grávida, às vezes a mulher ouve mais histórias assustadoras do que de partos que correram tranquilamente, porque as pessoas precisam falar a respeito. Tornar-se mãe de primeira viagem pode ser avassalador por si só e superar as experiências pelas quais se passa ao dar à luz ainda mais. Mesmo que seja uma experiência linda e maravilhosa, também é um acontecimento importante e, portanto, conversar a respeito é uma necessidade. Algumas mães se sentem culpadas ou decepcionadas por suas experiências de parto, mas lembre-se, nada é perfeito. A vida inteira gira em torno de retomar o rumo toda vez que surge um desvio indesejado no caminho. O que importa não é o que acontece de errado, mas como vamos corrigir o rumo das coisas. E você começa a fazer isso quando aprende a conhecer seu bebê e formar esse laço. Não sei se a separação depois do parto da minha filha aumentou minha ansiedade como mãe de primeira viagem ou tornou minha bebê mais inquieta naqueles primeiros meses. Talvez tivéssemos sido assim mesmo sem a separação logo após seu nascimento. Só sei que naqueles primeiros meses minha bebê era difícil de acalmar e eu ficava apreensiva com isso. Minha impressão era que ela havia nascido angustiada. À medida que fui aprendendo a tranquilizá-la, também fui me acalmando. Portanto, se o parto foi traumático para ela, como foi para mim, com o tempo essa ruptura foi reparada, tanto para mim como para ela. A gente continua amanhã, porque senão vai ficar um áudio muito longo. Ok? Nos vemos amanhã, então. Breast Crawl. É isso mesmo, gente. Eu li aqui, é inglês, enfim. É o subtítulo desse texto aqui que nós vamos ler agora. Bora lá. Vivemos com pressa em relação a nossos filhos. Temos pressa para entrar em trabalho de parto, para acelerar o nascimento, para amamentar o bebê, para que a criança durma a noite toda, desmame, sente, fique em pé, ande e fale, seja independente, compre uma casa, guarde dinheiro para aposentadoria, etc. Mas, se pararmos para observar o que nossos bebês conseguem fazer, podemos aprender a não ter pressa. E nossos filhos podem nos ensinar a viver mais no momento presente. Gente, como isso é verdade, né? Como isso é verdade. Um exemplo incrível disso acontece logo após o parto. Os bebês têm um mecanismo de busca pelo seio e conseguem encontrá-lo com menos ajuda do que você imagina. Chama-se isso, né? Breast crawl. Outro nome estranho aqui, deve ser uma pessoa. O Edstrom e outros no Instituto Karolinska, na Suécia, pesquisaram a respeito e descobriram que, quando um recém-nascido é colocado no abdômen da mãe, logo após o parto, ele consegue encontrar o seio da mãe por conta própria. Durante cerca de 15 minutos, pouca coisa acontece. Então o bebê usa as pernas para se colocar na posição, alternando explosões de atividade com repouso. Depois de mais ou menos 35 minutos, o bebê coloca a mão na boca e seu reflexo de apertar lhe permite chegar ao seio e estimulá-lo. Nossa, 35 minutos, coitado do nenê. Aos 45 minutos começam os movimentos de sugar e se firmar. E aos 55 o bebê encontra sozinho o mamilo e começa a mamar. Gente, 55 minutos. Deve ser angustiante, né? Esses resultados foram repetidos em estudos subsequentes. Segundo indícios, se a mãe tiver líquido amniótico no seio, a criança consegue encontrar o caminho ainda mais rápido.
Não surpreende que os bebês nasçam com esse impulso instintivo de buscar o mamilo, porque essa é a norma para outros bebês mamíferos. Assim como outros animais, os bebês têm uma grande variedade de reflexos naturais que facilitam a sobrevivência no mundo, sendo um dos mais óbvios ser capaz de chorar para dizer que precisam de companhia, de trocar fraldas, de ser pegos no colo ou alimentados. Outro estudo mostrou que os bebês colocados em cima do corpo da mãe, no contato de pele com pele, choram menos do que aqueles em um berço perto da cama delas. Depois de 25 minutos, esses bebês que tiveram um contato direto choravam por uma média de apenas 60 segundos, ao passo que os deixados no berço choravam pouco mais de 18 minutos. De 55 minutos a 1 hora depois, os bebês que fizeram o breast crawl com o contato de pele contínuo não estavam chorando, ao passo que o grupo controle chorou por mais de 60 minutos. Depois de 85 minutos a 1 hora e meia, os bebês que tiveram contato corpo a corpo choravam em média de apenas 10 segundos, comparados com mais de 20 minutos do grupo deixado em berços. Ao que parece, nossos bebês conseguem fazer essas coisas tão naturalmente quanto qualquer mamífero, mas somos tão ansiosos que interferimos no processo. Há outras coisas que podem interferir também, como analgésicos ou um parto cesariano. Muitos bebês, incluindo muito provavelmente eu e você, tiveram esse começo de vida natural e autoinduzido negado. E alguns de nós mesmos, assim, viraram pessoas completas, equilibradas, plenamente funcionais e amorosas que conseguem estabelecer relações e amizades maravilhosas para a vida toda. O que a pesquisa e a prática do breast crawl podem nos mostrar é que é bom observar nossos bebês e aprender o que eles sabem fazer e do que precisam por meio dessa observação. Quando os enxergamos, podemos seguir seus sinais em um ritmo de dar e receber mais natural do que meramente fazendo coisas para eles. Permitir que um bebê siga seus instintos para fazer seu próprio breast crawl ou qualquer outra ação natural, como olhar ou chorar, para você é respeitá-lo e confiar nele, e desde o princípio ajudá-lo a descobrir que não é um objeto passivo, mas uma pessoa com poder de ação, uma pessoa que está numa relação com você. O laço inicial. Ao longo da gravidez, seu corpo conta sua história e a do seu ambiente para seu bebê, por meio do que você está sentindo, do que come, dos sons ao redor e dos que vêm do seu corpo. Quando seu bebê sai do seu corpo, essa história continua. Muitas mães sentem uma conexão e uma onda instantânea de amor pelo recém-nascido, como foi o caso de Emma. Ela diz: "Eu estava com medo de não criar um laço com meu filho, John, pois nunca me interessei particularmente pelo bebê de ninguém. Mas assim que o colocaram no meu colo, soube que ele era maravilhoso e o amei intensamente. Meu parto durou 10 horas. Eu andei muito e usei uma banqueta de parto que funcionou para mim. Foi doloroso, mas como as contrações vinham em ondas, tive um pouco de descanso entre cada uma. Acho que saber o que esperar ajudou muito. Eu tinha um pouco de energia e fôlego perto do fim. Depois que John nasceu, senti pena das outras mães porque os bebês delas não eram tão bonitos quanto o meu. Como me parecia uma experiência tão especial e única, não imaginei que a maioria das mães pensava e sentia o mesmo que eu. Não sabia que as outras mães provavelmente estavam idolatrando seus próprios bebês e tendo pena do meu. Uma reação como a de Emma provavelmente se deve a uma descarga de ocitocina, o hormônio do amor. Algumas drogas administradas durante o parto ou o choque e o trauma do processo podem interferir na liberação de ocitocina, o que pode fazer com que esse impulso de amor, como Emma descreve, não seja sentido por você. E este foi o caso de Mia. Ela relata: "Meu bebê Luca nasceu por parto induzido.
O parto foi extremamente doloroso, a pior que já senti. A pior dor, na verdade. Não pude tomar a epidural porque o anestesista não conseguia colocar a agulha. Vixe. Quando Luca nasceu, não senti nada além de choque. Minha mãe estava comigo e pedi a ela que segurasse o bebê porque eu simplesmente não estava pronta. Depois ele foi levado para a UTI neonatal, onde passou um dia. Naquelas 2 primeiras semanas, tive dificuldade até em acreditar que ele era meu filho. Pensei seriamente em fazer um teste de DNA, porque tinha certeza de que havia sido trocado na maternidade. De todo modo, agradeço a Deus pela minha mãe. Ela me escutou e ouviu minhas preocupações com calma e não discutiu com o que eu sentia. E disse que aquela sensação não duraria para sempre. Minha mãe passou um mês com a gente. Dizia coisas como: Luca tem seus olhos. E ele é igual a você quando era bebê. E aos poucos comecei a criar um laço com ele também. Foi só quando Luca tinha uns 6 meses que senti que nossa relação estava realmente consolidada. Eu o estava segurando na piscina em uma aula de natação para bebês e ele estava batendo na água com um punho. Ele ergueu os olhos para mim e riu, e rimos juntos. Aqueles primeiros meses foram difíceis, não vou mentir. Eu sabia que estava fingindo ter uma relação com ele e isso me ajudou a ir levando, mas também me botou para baixo. Não pense que você é uma aberração ou a única mãe a se sentir de uma maneira ou outra após o parto. O que você precisa é de alguém para ouvir e aceitar o que sente para que também possa aceitar seus sentimentos. Você precisa aceitar a maneira como está em vez de se repreender por não estar como acha que deveria. Isso foi importantíssimo no progresso de Mia para criar um laço com Luca. A mãe de Mia não discutiu, nem falou que seus sentimentos estavam errados. Simplesmente aceitou. E aqui temos um exercício que é bem pequenininho, não vou gravar outro áudio. Ou vou? Acho que é melhor, né? Separar os exercícios para depois achar. Então, exercício, página 119. Como seu bebê se sente? Deite no chão. Imagine como é se sentir solitário, com fome, com sede, incomodado nessa posição, mas não conhecer palavras ainda. Nenhuma palavra em que pensar e nenhuma palavra com que se comunicar. Imagine como é ser apenas corpo e sentimentos. Sem conseguir se sentar ou rolar para o lado ou ficar confortável. Tudo que você consegue fazer é experimentar sentimentos. Agora imagine como é se sentir resgatado, pelo ser pego no colo, colocado em uma posição confortável, abraçado e se sentir parte de outra pessoa. Embora ainda não tenha palavras, nem passado nem futuro, apenas o momento presente e um corpo e seus sentimentos. Apoio. Para cuidarmos, precisamos ser cuidados. Pode ser difícil dar tempo, respeito e respostas afetuosas a uma criança quando não temos isso dentro de nós. Às vezes estamos apenas momentaneamente exaustos, mas também pode ser porque essas coisas não nos foram dadas por nossos pais. Para cuidarmos, precisamos ter sido cuidados. Mesmo levando isso em conta, você vai se surpreender com quantas reservas vai encontrar dentro de si e por quanto tempo podem durar. Mas isso não continua indefinidamente. Portanto, caso sinta sinais de esgotamento, busque apoio. Esse apoio pode vir na forma de ajuda prática para liberar você para dar mais atenção ao seu filho ou dormir mais. Ou contar com alguém que escute e compartilhe de seus sentimentos enquanto você estiver no processo de dar o que acredita não ter recebido e não ter como oferecer. Escutar e dar atenção sem julgar os sentimentos que ter um filho lhe causa, sejam quais forem, não necessariamente precisa envolver um terapeuta profissional. Amigos e familiares também podem fazer isso, se puderem aceitar e se identificar com a ambiguidade natural
de ter filhos. Precisamos lembrar que não são nossos sentimentos ou as coisas que nos pegamos imaginando que podem fazer mal aos nossos filhos, mas sim a maneira como agimos a partir delas. Pense no estudo de caso de Mark, lá da página 27. O fato de que ele queria fugir não afetou negativamente seu filho, porque ele não fez isso. E esta é a história de Charlotte. Eu tinha pensamentos muito assustadores sobre machucar minha bebê, Rosane. Quando ela não parava de me acordar à noite de tanto chorar, eu me imaginava jogando-a pela janela ou chacoalhando-a. Esses pensamentos me perturbavam mais do que o choro em si. Eu sentia muita vergonha deles e pensava que, se contasse para alguém, tirariam Roxane de mim. É Rosane, Valesca. É Rosane, isso. Então me torturava pensando que talvez ela devesse ser levada. A única vez que senti algo assim foi quando pensei em matar os meus pais na adolescência. Aqueles pensamentos, porém, não eram tão intrusivos quanto os que eu tinha a respeito da minha filha. Eu achava mesmo que poderia perder a cabeça e machucá-la. Quando não aguentei mais, criei coragem e falei com a minha irmã. Ela me falou que todos se sentem assim de vez em quando e o que ela faz é simplesmente observar esses pensamentos, como se estivesse ouvindo uma pessoa irritante que você não tem a intenção de deixar que a influencie. O simples fato de ela me aceitar como normal e não achar que eu estava ficando maluca me ajudou muito, e acho que os pensamentos sobre machucar minha filha começaram a perder a força depois disso. E sei que posso falar com minha irmã de novo se eles voltarem. Eu queria ter feito isso antes. Se, como pais, sentimos que não podemos falar sobre pensamentos, sentimentos ou elucubrações que não são ideais, eles podem se tornar mais intensos e difíceis de controlar. É importante poder falar a respeito, ter um lugar para dissipar sentimentos de maneira catártica, para que não os exteriorizemos à custa de nossos filhos. O tipo de apoio necessário é alguém que escute você de verdade, que entenda o que quer dizer e saiba aceitar todos os seus sentimentos sem se oprimir, fazendo uma espécie de contenção pacífica dessas emoções. A tranquilidade dessa pessoa vem de saber que a ansiedade ou tristeza vai passar. Esse otimismo gentil pode ajudar você a superar a situação. Foi o tipo de ajuda que Mia, na sessão anterior, recebeu da mãe e que a irmã de Charlotte lhe proporcionou. Esse tipo de apoio é necessário porque o bebê precisa que você receba todos os sentimentos dele, sem que isso se torne um fardo na sua vida. É sua função oferecer esse tipo de relação de apoio para seus filhos. E é difícil dar esse tipo de atenção a alguém a menos que você também a receba. Talvez você precise explicar para seus entes queridos que é desse tipo de ajuda que precisa. Você também pode necessitar de ajuda prática. Algumas pessoas ao seu redor podem ser boas em adivinhar de que você precisa e estender a mão, mas, caso contrário, peça ajuda. Além disso, não são apenas as mães que precisam de apoio emocional, mas os pais também. Seres humanos não foram feitos para ficar sozinhos, mudos e fortes. Somos animais sociais, membros de uma tribo. Reúna a sua para lhe ajudar. É muito mais difícil manter uma família hoje do que para a geração anterior à nossa, porque comprar ou alugar uma casa custa muito mais. Acredito que enquanto esperamos que os políticos retifiquem essa injustiça, talvez as gerações mais antigas possam ajudar os novos pais financeira e emocionalmente. Precisamos de ajuda para formarmos um laço melhor com nossos filhos, não para nos afastarmos deles. A história de Xena dá um exemplo de como isso pode acontecer e como retomar o rumo caso aconteça. Xena, uma cabeleireira que trabalhava em regime de meio período, já tinha 2 filhos e estava grávida de gêmeos. Quando falava... hoje tá difícil, hein? Quando faltava um mês para terminar a gestação, Xena soube que um de seus bebês não estava se desenvolvendo e que precisaria se submeter a um parto induzido.
Foi um procedimento traumático, perigoso, tanto para Xena como para os bebês. Um dos gêmeos, Charlie, nasceu bem. O outro, Ted, precisou de muita ajuda e teve de ser incubado. Xena ficou no hospital com Ted, que estava fraco, enquanto Charlie foi para casa. Durante 4 semanas, Xena ajudou Ted e cuidou dele até que pudesse sair do hospital. Seu marido, Jude, um músico de sucesso, trabalhava longas horas e vivia em turnê longe de casa e não queria, ou talvez achasse que não podia, tirar um tempo de folga para se dedicar mais à sua família nessa época. Talvez também temesse que não fosse conseguir controlar suas emoções se encarasse o fato de que quase havia perdido a esposa e um dos filhos durante o parto. A ideia tão disseminada de que os homens precisam ser fortes faz mais mal do que bem, na minha opinião. Quando voltou para casa, Xena não conseguia aceitar o fato de que era mãe de gêmeos. Vivia pedindo à babá que eles haviam contratado que cuidasse de Charlie. Conscientemente, sabia que Charlie era seu filho, mas não sentia que fosse. Ela o via como a responsabilidade da babá e Ted como a sua. Como isso era muito incômodo, ela preferia ignorar e fingir que não estava acontecendo nada. Xena se distraía mostrando para todos que estava bem. Saía com frequência para dançar até altas horas. Suas emoções vinham na forma de choques. O choque de ter gêmeos, o choque de um parto muito difícil, o choque de quase perder Ted e, pior de tudo, a sensação de Charlie não ser realmente seu filho. Quando sentia um desses choques, em vez de encarar o sentimento, chamava a babá e saía de casa para esquecer. Quando Charlie chorava, ela nunca queria reconfortá-lo. Se a babá não estava, chamava um de seus filhos, ou Jude, ou sua mãe ou a faxineira. Qualquer um, menos eu, ela dizia, conforme ela comentou, né? Seu jeito de consolá-lo era distraí-lo em vez de tranquilizar qualquer desconforto, não muito diferente de como estava tentando fazer consigo mesma quando era dominada por seus próprios sentimentos. Foi só quando Charlie tinha cerca de 4 anos que, emocionalmente, Xena conseguiu aceitar que ele era seu filho. Acho que passei mais de 3 anos em choque, mas só me dei conta quando comecei a superar. Ela explicou. Que efeito isso tudo teve em Charlie? Agora, os gêmeos têm 10 anos. Os outros filhos de Xena, incluindo Ted, são tranquilos e despreocupados, mas Charlie é uma criança ansiosa e muito carente. Parece não sentir segurança em nenhuma relação e pensa que, para ser amado, precisa se esforçar muito. Xena diz que Charlie fazia tudo por Ted, embora o irmão não retribuísse os favores, ao menos não até agora. Às vezes, amigos e irmãos entendem o desejo de Charlie de agradar como carência e o consideram irritante. Isso agrava o problema e faz com que ele se esforce ainda mais para fazer tudo pelos outros. Essa insegurança em relação aos relacionamentos muito provavelmente tem a ver com a separação inicial da mãe e com a falta de um contato mais próximo quando ela voltou para casa. Xena diz que o único jeito de o deixar mais relaxado é passando um tempo a sós com ele, o que não é fácil para quem tem um emprego e 4 filhos. Uma vez por semana, porém, Xena e Charlie fazem aulas de artes, apenas os dois. Xena diz que está ajudando. Quando não tem aula por causa de algum feriado, ela faz questão que eles tenham suas 2 horas juntos toda semana, exatamente na mesma hora, para pintarem juntos. Nossa, esse capítulo é grande, né? Perguntei a Xena o que poderia tê-la ajudado a fazer as coisas de outra maneira no começo. Ela achava que se o parto tivesse sido menos traumático, isso poderia ter amenizado o choque, que considera um dos motivos porque entrou em negação sobre ser mãe de gêmeos. Mas ela acredita que a principal causa da ruptura foi não estar com Charlie durante as 4 semanas após o nascimento. Quando chegou em casa, ele não tinha o cheiro do meu bebê, mas Ted tinha. Ela também acha que, se tivesse feito terapia na época, teria conseguido enfrentar o que havia acontecido e conversar sobre o impacto de todos aqueles acontecimentos. Por mais que Charlie chorasse e quisesse ser visto por Xena, ela também precisava ser vista e entendida. Como não conseguia acolher seus próprios sentimentos, tinha dificuldade para sentir os dos outros, especialmente os de Charlie. Não compartilhar dos sentimentos dele tornava mais fácil para Xena se distrair e se afastar, deixando-o aos cuidados da babá.
Shanna ama e venera Charlie hoje em dia e adora o tempo que ela tem só com ele. Passando o máximo de tempo possível com ele, ela está consertando a ruptura inicial. Quando estamos criando filhos, só nos resta torcer pelo melhor e, como sempre repito, para ter bons relacionamentos. Não são tanto as rupturas que contam, mas a maneira como são reparadas essas rupturas. Eita. Agora que o laço entre Shanna e Charlie está se consolidando, a segurança de Charlie em suas próprias relações está se desenvolvendo. Conforme sua ansiedade for diminuindo, sua alegria vai aumentar. Porque a boa notícia é que, embora nunca voltemos a ser as esponjas que éramos quando bebês, não somos feitos de pedra. Nós nos formamos nos relacionando com os outros e podemos nos reformular da mesma forma em qualquer momento da vida. Se Shanna não tivesse tratado essa ruptura inicial com Charlie, é possível que, quando ele ficasse mais velho, suas relações românticas pudessem seguir o mesmo padrão de insegurança. E para ele, o amor seria sempre mais a dor do querer do que uma união feliz. Um dia Charlie pode precisar de mais ajuda para desenvolver confiança nos seus relacionamentos e se angustiar menos. Pode ser necessário que seus pais lhe contem a história do começo de sua vida para que ele possa entender por que se sente dessa forma. Isso vai ajudá-lo a saber que isso que sente não é culpa sua, e muito menos que seja menos digno de amor do que os demais. A questão é que, quando somos bebês, somos muito impressionáveis. O marido de Shanna, Jude, não notou que ela não havia criado um laço com Charlie, e ele também não tentou desenvolver um. Caso tivesse assumido o papel de cuidador principal desde o nascimento de Charlie, em vez de depender apenas da babá para atender a todas as necessidades do filho, creio que o menino teria desenvolvido mais segurança em sua forma de se relacionar. Sou completamente a favor de contratar ajuda extra, mas as crianças precisam de um laço primário com seus pais. Não estou contando essa história para condenar o comportamento de Shanna e Jude. Ele estava apenas fazendo o que os homens de sua família e muitos do passado sempre fizeram: deixar o cuidado inicial dos filhos para as mães e empregadas. É difícil romper esses padrões culturais a menos que tenhamos consciência suficiente para enfrentá-los, porque são arraigados de maneira muito profunda. Shanna provavelmente aprendeu seu padrão de lidar com sentimentos difíceis, se distraindo em vez de lidar com suas emoções, porque as primeiras pessoas que cuidaram dela haviam tentado animá-la. Assim como seu marido acreditava que a criação dos filhos não é função do homem, é fácil acreditar que uma maneira de agir é natural, sendo que não passa de doutrinação. E esses comportamentos adquiridos, por sua vez, podem atrapalhar nossas relações com nossos filhos. Não é uma questão de sermos bons ou maus pais, todos fazem o seu melhor, mas se conseguirmos ter o máximo de consciência possível dos efeitos e das convicções de nossa cultura e criação, conseguimos fazer reparos que podem levar a uma maneira mais funcional de seguir em frente. A maioria dos pais precisa de ajuda com os filhos, seja de parentes, ou seja de babás, para que possam trabalhar ou até mesmo tomar um banho. No entanto, as pessoas mais importantes na vida de uma criança, repito, devem ser os pais. E lembrem-se, por pais estou me referindo aos principais responsáveis pela criança. Portanto, podem ser pais adotivos, os guardiões, padrastos ou madrastas, e não as pessoas que, de vez em quando, ajudam a cumprir essa responsabilidade. Todos precisam de um laço primário, como uma âncora na vida. Empregados vêm e vão, e se isso romper um laço primário, podem surgir efeitos negativos mais adiante. Além disso, as crianças precisam sentir que são uma prioridade para seus pais, em especial nos primeiros anos de vida. Precisam sentir que são pessoas com quem os outros se identificam e não obrigações a serem delegadas. Nossa, que parte longa. 16 minutos eu vou gravar o exercício, porque tem um exercício aqui na página 128. Página 128. De que apoio você precisa? Escreva seu nome e desenhe um símbolo para representar você no centro de uma folha de papel.
Ao seu redor, escreva ou desenhe sua rede de apoio. Pense em quem vai lhe dar apoio naturalmente e para quem será necessário pedir. Por exemplo, sua mãe pode aparecer e fazer as perguntas certas e escutar, e se oferecer para pagar seu aluguel por um ano. Uau! Sua irmã pode cozinhar suas refeições sem reclamar muito. Seu parceiro ou parceira pode ajudar a lhe fazer companhia, manter a casa limpa e a família financeiramente estável. Para outras coisas, pode ser preciso tomar alguma atitude, como criar ou entrar para um grupo de pais em situação parecida com a sua, ou procurar ajuda profissional se for o caso. Desenhe seu diagrama usando linhas sólidas se o apoio for acontecer naturalmente e linhas pontilhadas se for necessária alguma iniciativa sua. Pense nos tipos de apoio de que precisa, emocional e prático. Observe as lacunas em seu diagrama de apoio, depois tome providências para eliminá-las. E os pais podem precisar de apoio não apenas logo após o nascimento do bebê, mas em qualquer momento enquanto seus filhos são dependentes. Portanto, este exercício pode ser repetido de tempos em tempos para que você possa garantir que tenha a ajuda de que precisa para desenvolver as melhores relações possíveis com seus filhos. E se você chegou até aqui, de coração, muito obrigada! Isso mostra que você se importa de verdade em oferecer o melhor para os seus filhos. E isso já é um passo gigante na jornada da educação com amor e consciência. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, quero te pedir novamente, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem sempre conteúdo pensado com carinho para apoiar tanto você, mamãe, quanto você, papai. E tem mais um vídeo incrível aqui no canal que está aparecendo na tela agora. É só clicar e continuar essa jornada com a gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.